Olá, estudante. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de Desenvolvimento de Aplicativos 1. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos aprender como trabalhar com armazenamento no Android, com foco em arquivos. Além disso, vamos ver como utilizar as permissões do Android para acessar os recursos do smartphone. Existem diversos tipos de opções para armazenamento de dados no Android. A gente já consegue perceber isso quando a gente utiliza o celular. A gente pode, por exemplo, ter os nossos dados específicos de um programa, agora outro programa tem outros dados específicos dele, e também temos dados que são compartilhados entre eles. Então, são vários os tipos, vamos lá ver eles. Bom, primeiro são os armazenamentos específicos do aplicativo. Então, dados de usuário, por exemplo. Você não quer que os dados de usuário do seu aplicativo fiquem disponíveis para outros. Então, é para aquele tipo de aplicativo. Você pode usar desde armazenamento interno como armazenamento externo. Então, o armazenamento interno geralmente é um espaço menor que você tem para dados exclusivos daquele aplicativo. Já o armazenamento externo são arquivos que ficam fora do aplicativo, mas em compensação você tem tem a opção de usar mais dados para esse tipo de armazenamento. Você pode ter tipos de armazenamento compartilhados, que pode ser de todos os tipos, que como o próprio nome já diz, você vai compartilhar entre aplicativos. Você também tem um dado muito simples chamado de preferências. Eles são como se fosse assim, uma tupla de chave e valor. Então, geralmente são as preferências do usuário que ele tem para aquele tipo de aplicativo. E por fim, os bancos de dados. Eles são armazenamento de dados estruturados, bem mais complexos, geralmente, que as preferências ou que informações que são utilizadas nos arquivos, só que muito mais eficientes e modernos, né? Aqui agora eu vou começar mostrando para vocês uma tabela que classifica esses diversos tipos de dado de acordo com o conteúdo, o método de acesso, as permissões necessárias, se outros apps podem utilizar ou não, e se após você desinstalar um aplicativo, aqueles dados também são excluídos. Essa tabela ela é bem complexa, então eu espalhei por diversos slides e eu dei uma simplificada nela. A tabela inteira eu coloquei na referência, porque essa tabela contém na documentação oficial do Android. Okay? Então vamos lá. Primeiro, os arquivos específicos do aplicativo. É só para aquele aplicativo. Se você desinstalar o aplicativo, esses arquivos também são excluídos e outros aplicativos não podem acessar. Por um lado, você não precisa de permissões para guardar esses dados no armazenamento interno. Todo mundo já sabe como é que funcionam as permissões. Todo mundo já sabe do jeito do usuário. Você lembra que toda vez que você vai instalar algum aplicativo, ele tem algumas permissões. E quando você vai usar algum recurso do aplicativo, GPS, por exemplo, ele te pede permissão. Então, a mesma coisa acontece para esse diversos tipos de armazenamento. No caso, para arquivos específicos do aplicativo, você não precisa de dar permissões. E os métodos de acesso é getFilesDir ou getCacheDir para o interno, e o externo getExternalFilesDir ou getExternalCacheDir. Okay? Então é uma API bem simples, mas bem poderosa. Agora, você também tem outros tipos de arquivos que são os arquivos de mídia, por exemplo. Vídeo, fotos, a gente consegue ver esses arquivos na galeria do nosso celular ou entre outros aplicativos. O método de acesso é uma API da Media Store. Existem diversos outros tipos de API, porque esses tipos de dados são mais variados e geralmente maiores e mais complexos, né? Agora, para isso, você vai precisar de permissões. Vocês já perceberam que alguns aplicativos, quando a gente vai acessar as fotos, nossas imagens, eles pedem as permissões? Então eu coloquei as permissões necessárias. Read External Storage e Write External Storage, para você escrever ou ler no armazenamento interno. No armazenamento externo. Outros aplicativos podem? Sim, mas eles também vão ter que ter essas permissões, ok? E por fim, como é lógico, já que é um arquivo externo ao aplicativo, caso o seu aplicativo seja removido, desinstalado, esses arquivos continuam lá, eles não são removidos. Bom, vocês também têm outros tipos de conteúdo que são documentos e outros arquivos. Geralmente você utiliza frameworks de acesso para esses tipos de documentos. Não são necessárias permissões, porque você
a permissão está implícita quando você utiliza aquele framework de acesso. Geralmente esse framework de acesso, uma API, por exemplo, de outro local, ele precisa já, por exemplo, de uma chave ou de um login, senha de um usuário para acessar, então você não precisa dessas permissões. Né? E esses arquivos também não são removidos quando você desinstala o app. Agora, as preferências do app, que são esses dados bem simples e pequenos, que são relacionados só àquele aplicativo, obviamente, quando o aplicativo é excluído, esses dados também são excluídos, e os métodos de acesso deles são através das preferências do Jetpack. Por fim, os bancos de dados. Já são bancos de dados bem estruturados, com muitas informações. Você vai acessar através da persistência. Tem uma biblioteca chamada Room, a gente vai ver isso no futuro. E você consegue acessar isso. Você não precisa de permissões, já que esses dados são internos mesmo, e a API já trata de lidar com essas questões de segurança. Bom, são tantos tipos de armazenamento, então qual que eu vou escolher para o meu aplicativo? Depende, como sempre depende. Primeiro, são vários fatores. A quantidade de dados. Se você for utilizar, por exemplo, armazenamento interno, ele tem uma quantidade de dados bem pequena. Então, se é uma quantidade de dados grande que o seu aplicativo precisa, você vai ter que ter outro tipo de armazenamento. A confiabilidade. O armazenamento interno e os bancos de dados são mais confiáveis, porque eles são exclusivos do aplicativo. Não tem como você ter confiança total ou muita confiança em alguns dados se eles são acessados por outros aplicativos. Podem corrompê-los ou excluí-los ou inserir novos dados. Né? E também varia de acordo com o tipo de armazenamento. Você vai ter o aplicativo, os dados específicos do aplicativo, os dados compartilháveis como mídia, ou fotos, vídeos, etc. Ou dados estruturados. Se forem muito simples, você pode utilizar as preferências. Agora, se não forem muito simples, que é o comum, é melhor você utilizar os bancos de dados. E se você quer privacidade, quer que esses dados sejam privados, você tem que usar o armazenamento interno, as preferências ou o banco de dados, porque eles não são compartilhados com outros aplicativos. Né? Bom, as permissões, como eu falei, todo mundo que já mexeu com algum aplicativo do Android sabe muito bem o que é uma permissão. A gente sabe do ponto de vista do usuário, agora a gente vai aprender do ponto de vista do desenvolvedor. Permissão é basicamente o seu aplicativo pedindo para você acessar determinados dados ou determinados recursos. Os tipos de segurança de aplicativos móveis, de apps, é muito maior do que os dos aplicativos desktop, por exemplo. Todo app, tudo que ele vai utilizar, ele pede as permissões. Vocês vão lembrar, para quem já usou Android, já usa Android há muito tempo, os primeiros aplicativos, o aplicativo só pedia a permissão do usuário quando você ia instalar o aplicativo. Depois ele não perguntava mais. Então, se tivesse um aplicativo, por exemplo, que usava o GPS, só na hora de instalar aquele aplicativo, ele perguntava se ele poderia utilizar o GPS. Depois não pedia mais. Qual é a desvantagem disso? Isso é pouquíssimo dinâmico. A partir das novas versões do Android, agora a gente tem que fazer isso aí de forma dinâmica. Então, antes do Android 6, que é a API 23, você lá no Android Manifest colocava esses dados. Depois ele não te perguntava mais. Mas após essa API 23, após a versão 6 do Android, por vezes você tem que colocar no Android Manifest e você tem que verificar a permissão ou pedir a permissão em tempo de execução, lá no seu código. Mas por que essas duas coisas? Bom, por que coloca lá no Android Manifest? Porque quando você for procurar um aplicativo, esse aplicativo pode rodar em vários tipos de dispositivo. No tablet, no smartphone, etc. E a Play Store, quando vai te indicar qual tipo de aplicativo, tem que saber se aquele aplicativo roda no seu dispositivo. Então, digamos que você tem um dispositivo que não tem a câmera, por exemplo. E você procura um aplicativo que usa a câmera, a Play Store não vai te mostrar. Por quê? Porque o desenvolvedor colocou lá no Android Manifest, que falou que ele usa a câmera. Isso pode variar em muito. Pode ser uma coisa simples, por exemplo, perguntando se tem câmera ou não, ou perguntando se tem, sei lá, o GPS ou não, ou até uma coisa mais complexa. Você pode ter aplicativos, por exemplo, que só utilizem sua câmera frontal. Agora, se você tiver um tablet, por exemplo, que só tem câmera traseira, ele não vai aceitar. Ele não vai nem mostrar para você aquele aplicativo. Se você forçar uma instalação, por exemplo, através do APK, que é o instalador do aplicativo, ele não vai funcionar. Bom, ainda assim, você tem que verificar em tempo de permissão de execução
Então, só quando você vai utilizar aquela permissão, o aplicativo vai te pedir a permissão e vai verificar se você consegue aquilo ali. Para verificar a permissão, tá nesse código aí, o check self permission, e para pedir a permissão você tem o request permission. Percebam que, principalmente ali, ó, olhem o request permission. Você não precisa pedir uma permissão por vez. Você pode pedir um array, uma lista de permissões. Para quê? Para você não ter que ter muitas linhas pedindo várias permissões. Coloca uma linha só com todas as permissões que você precisa e pede, pronto. Ok? Para lidar com a solicitação de permissões, você vai primeiro pedir, só que não necessariamente o usuário vai aceitar. Então, você tem que pedir a permissão e depois tratar se o usuário aceitou ou não. Não é porque o usuário não deu a permissão que o aplicativo vai fechar, por exemplo. Você vai ter que, por exemplo, fazer uma mensagem pedindo novamente ou não deixar aquela funcionalidade funcionando, por aí vai, ok? Então, ó, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Eu criei um aplicativo aqui que só abre arquivo, escreve nele e lê o arquivo. A primeira coisa que eu fiz foi colocar no Android Manifest. E percebam, olha, ele está sublinhado aqui, falando aqui, ó, que essas opções estão deprecated. Essa palavra é difícil, deprecated. Enfim, são antigas. Deprecated conseguiu. Deprecated é quando aquela opção não funciona mais, não é necessária mais. Mas por que isso aí não é um erro? Se não funciona mais, era para o Android dar um erro, né? Não, é só um warning, só um aviso. Por quê? Isso aqui vai variar de acordo com a versão do seu Android. Ele até fala para mim aqui, ó, para eu colocar a versão máxima do meu SDK, que é a API do Android, para 32, que isso aqui resolve. Eu vou deixar aqui porque não tem problema, a gente está usando isso aqui para fins didáticos, né? Então, voltando aqui criei um Activity aqui muito simples. Tem um texto, um local para você inserir o texto que você quer, um botão para escrever no arquivo, um botão para ler do arquivo e aqui, ó, o edit text com o que for lido do arquivo. Beleza, mas vamos ver como é que vai funcionar aqui. Aqui é minha Activity, isso aqui vocês já conhecem bastante. Definir aqui os elementos da tela, os botões e os edit text. E aqui, ó, a primeira coisa que fiz foi colocar um click list, né, pro botão de escrever no arquivo e um pro botão de ler no arquivo, ok? O que ele vai fazer? Criei uma função chamada escrever no arquivo, pro botão de escrever no arquivo, óbvio, e uma função chamada, olha lá, ler do arquivo, verificando, claro, se esse resultado não é nulo, ok? Quando ele escrever no arquivo, ele vai pegar aquele texto e colocar no arquivo. Quando ele ler, ele vai colocar naquela edit text, a área de texto, beleza? Bom, escrever no arquivo é bem simples. Eu coloquei aqui o nome do arquivo, criei um file output string, coloquei aqui o nome do arquivo e o modo, ok? O tipo de modo aqui varia. Então eu coloquei o mod append, que é o quê? Para você, append é você adicionar no final. Então todo o texto que eu escrever ele vai para o final do arquivo. Mas eu poderia, por exemplo, muito bem deletar o texto que já está lá, não tem problema nenhum. Aqui. Como isso aqui pode dar uma exceção de entrada e saída, eu coloquei um try catch aqui. Mesma coisa, praticamente o ler do arquivo. Ao invés de ser um file output, que é de saída, ele vai fazer um file input, que é de entrada, e vai ler o arquivo, ok? Vai ler ele, pronto. Tem uma novidade aqui para vocês, que é quando ele escreve no arquivo, ele faz um toast. E quando ele lê do arquivo, ele também faz um toast. Para cada um deles, ele fala que o que ele escreveu na hora de escrever no arquivo e o que ele leu na hora de ler do arquivo. Tá, professor, mas que toast é esse? Toast em inglês quer dizer torrada. O que tem a ver torrada com desenvolvimento Android? Já perceberam algumas vezes vocês recebem umas notificações, mas não aquelas notificações que ficam na barra de cima. Uma bem simples que aparece embaixo, que ela pula da parte de baixo para cima. Então, algum engraçadinho achou que parecia com uma torrada, sabe a torrada quando você bota na torradeira e termina na pula? Então, isso aqui, a Toast, é um jeito do Android de mandar uma mensagem bem simples. Então, eu estou mandando uma mensagem aqui no contexto dessa aplicação.
Contexto da aplicação, falando para ela ficar por pouco tempo, eu mando exibir ela. Então vamos lá, vamos executar aqui a aplicação para vocês verem. Então tá aqui, ó. Vou escrever aqui, por exemplo, meu nome, Adilson. Vou escrever no arquivo. Escreveu Adilson no arquivo. Ué, mas cadê o texto que estava aqui? Não está aparecendo porque eu não mandei ler ainda. Então vou botar aqui. Ler o arquivo. Mas o que é isso aqui? AABB Adilson. Por quê? Antes eu já tinha escrito AABB. Então se eu vier aqui, Oliveira, na hora de eu ler o arquivo, adicionou o Oliveira aqui. Perceberam? Bem simples, né? Bom, em conclusão, podemos ver que são várias as possibilidades de uso de armazenamento de dados nos apps desenvolvidos no Android. Essas várias possibilidades serão utilizadas no futuro com seus aplicativos. Então, vocês precisam aprender como escolher as opções de armazenamento e como utilizar. Aqui a gente focou nos arquivos, que é a ideia principal dessa parte da disciplina. Além disso, a gente viu como trabalhar com permissões. Isso vai ser muito comum durante o desenvolvimento do aplicativo, porque, como vocês viram, nós temos diversos tipos de sensores e recursos externos ao aplicativo, e nós temos que ter permissão para acessá-los, ok? Bom, mas por hoje só e até a próxima aula.